dia a todos e a todas. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, dá as boas-vindas aos estudantes dos cursos de licenciatura em Língua Portuguesa e Ciências Naturais. De satisfação que o Instituto de Educação à Distância da UNILAB e a Universidade Aberta do Brasil, UAB, declaram oficialmente o início das atividades dos cursos de licenciatura em Letras, Língua Portuguesa e licenciatura interdisciplinar em Ciências Naturais, na modalidade à distância, nesta instituição de ensino superior. Os cursos serão oferecidos nos seguintes polos: licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, Redenção, Ceará; Maracanaú, Ceará; Mauriti, Ceará; Oroz, Ceará; Quixeramobim, Ceará. Licenciatura interdisciplinar em Ciências Naturais, Aracoiaba, Ceará; Mauriti, Ceará; Pedra Branca, Ceará; Redenção, Ceará; Maranguape, Ceará e Oroz, Ceará. Presentes a este evento, convidamos para compor a mesa a pró-reitora de graduação, professora doutora Rosalina Semedo de Andrade Tavares, representando Roque de Nascimento Albuquerque, magnífico reitor da UNILAB. O diretor IEAD em exercício e coordenador geral UAB/UNILAB, professor Dr. Antônio Carlos da Silva Barros. A coordenadora do curso de licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, professora doutora Meire Virgínia. A coordenadora do curso de Ciências Naturais, professora doutora Vanessa Nogueira. Registramos a presença de o coordenador do Polo de Apoio Presencial de Redenção, professor Dr. Jefferson Falcão. A coordenadora do Polo de Apoio Presencial do Maracanaú, professora mestre Jaiane Ramos Barbosa. Professora adjunta do Instituto de Letras e Línguas da UNILAB, professora doutora Georgia Maria Feitosa Ibaiva. Convidamos a professora pró-reitora de graduação, professora doutora Rosalina Semedo de Andrade Tavares, para proceder à abertura oficial deste evento. Bom dia a todos e a todas. Queria primeiro fazer uma saudação à mesa, ao professor Dr. Antônio Carlos, diretor em exercício do Instituto de Educação à Distância. Também saudar a professora doutora Meire Virgínia, saudar a nossa coordenadora do curso de licenciatura em Língua Portuguesa, saudar igualmente a professora doutora Vanessa Lúcia Nogueira, coordenadora do curso de licenciatura interdisciplinar em Ciências da Natureza. Saudar também a professora doutora Georgia Maria, que vai proferir a nossa palestra, a aula inaugural, o professor Jefferson, que também está aqui conosco, os nossos técnicos e as nossas técnicas, os nossos colaboradores, o mestre de cerimônia,
e todos os presentes, os nossos alunos e alunas destes 2 cursos, Ciências da Natureza e Língua Portuguesa, de todos os polos, em especial dos 3 polos que estão aqui presentes conosco neste auditório, o polo de Maracanaú, o polo de Arapoiaba e o polo de Redenção. Satisfação grande receber vocês aqui nessa casa para esse início que é tão importante para todos nós. Nós sabemos da importância de uma formação e estamos aqui de portas abertas, e receber alunos e alunas é algo que nos gratifica bastante. Estou aqui representando a reitoria, o professor Roque, nosso magnífico reitor, não pôde estar, e eu, enquanto pró-reitora de graduação, então ele me pediu para fazer essa representação. Saúdo também o colegiado dos 2 cursos. Então a gente sabe da importância que tem todo o colegiado no trabalho árduo, sob a coordenação das 2 professoras que estão aqui, com quem vocês vão ter contato durante esses anos, né, em contato direto, mas juntamente com essas 2 professoras, tem todo um colegiado por detrás, composto por professores, por tutores e tutoras, por uma equipe técnica operacional que dá um suporte gigantesco, que são esses meninos que estão aqui, né? E claro, tem o Instituto também de Educação à Distância, que tem um papel primordial também nesse processo, professor Carlos. Não foi fácil o desenho, todo um trabalho para que num tempo hábil nós estivéssemos com vocês aqui, com o PPC construído, que é o projeto pedagógico do curso, com os editais lançados, com os alunos matriculados, com todo o trabalho que a professora Meire e a professora Vanessa sabem muito bem. Também gostaria de agradecer todos esses, os 2 cursos que estamos aqui nessa aula inaugural, agradecer a todos e todas que trabalharam incansavelmente para que esse momento acontecesse, em particular as suas coordenadoras, então a professora Vanessa e a professora Nery, pela coordenação de todo o trabalho realizado para que possamos, nesse momento, estar aqui com essa aula inaugural, iniciando esses 2 cursos. E um agradecimento também bastante especial à equipe de Pró-Reitoria de Graduação, da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico, por todo o empenho desses 2 setores. A Unilab, com pouco mais de 11 anos de efetivo funcionamento acadêmico, nós começamos a nossa primeira aula de graduação em 25 de maio de 2011. Então, hoje, nós estamos aqui com um pouco mais de 11 anos, com mais de 5.000 alunos matriculados, alunos ativos, entre os brasileiros e os internacionais, em cursos de graduação e pós-graduação, e essa universidade vem trilhando um caminho que nos orgulha. Vocês viram na apresentação inicial quantos alunos e alunas nós já formamos, proporcionando uma formação de qualidade e cumprindo o propósito da sua criação, que é a expansão, o aperfeiçoamento das instituições federais de educação superior e a redemocratização do ensino superior para os historicamente excluídos dessa educação superior. Vários alunos que não teriam acesso ao ensino superior se não tivéssemos uma Unilab em Redenção e em São Francisco do Conde, porque a Unilab tem a sede aqui no Ceará. Aqui nós temos esse campus onde nós estamos, que é o Campo das Auroras, temos o Campo da Liberdade e também temos o Campo dos Palmares, mas também temos um campus fora de sede que fica na Bahia,
que é o campus de São Francisco do Conde. Portanto, uma universidade interiorizada e internacionalizada. Dentro dessa universidade, nós temos o Brasil, o Maciço de Baturité e o Recôncavo Baiano, e também temos os países parceiros, que são os países africanos de língua oficial portuguesa. Nós temos alunos de Angola, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste. Então, esses países que compõem aqui a nossa diversidade. E que nos impõe o fato de nós termos essa diversidade, também essa diversidade nos impõe desafios diários ao assumir como nossa missão a produção e a disseminação do conhecimento que contribua para o desenvolvimento do Brasil e dos países de língua portuguesa, especialmente os africanos, assim como a formação de cidadãos compromissadas com a superação das desigualdades e com a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, capaz de conciliar crescimento econômico com justiça social e equilíbrio ambiental. Esse desafio de sermos interiorizada e internacionalizada e, portanto, com um público diferenciado e diversificado, com uma riqueza cultural, nos impõe também desafios diários, mas que o compromisso de toda a nossa comunidade tem feito uma enorme diferença nessa caminhada. Se não fosse o compromisso da nossa comunidade acadêmica, dos nossos docentes, dos nossos alunos e alunas, dos nossos técnicos administrativos, dos nossos terceirizados e terceirizadas, nós não conseguiríamos trilhar o caminho que a gente tem trilhado. E é uma satisfação, então, receber vocês, alunos e alunas do curso de Ciências da Natureza. Nós tivemos uma procura expressiva, 455 candidatos inscritos no sistema de notas do ensino médio, professor. Nós tivemos 134 inscritos no sistema usando o resultado do Enem, e para os polos de Aragoiaba, Maranguape, Mauriti, Oroz, Pedra Branca e Redenção. Isso para o curso de Ciências da Natureza. E para o curso de Língua Portuguesa, nós tivemos 255 candidatos inscritos pelo sistema de notas do ensino médio, tivemos 221 inscritos pelo sistema de seleção usando o resultado do Enem, para os polos de Maracanaú, Mauriti, Oroz, Quixeramobim e Redenção. Temos experiência desde o ano de 2013 com os cursos na modalidade à distância do Programa Nacional de Formação e Administração, os cursos do PENAP, com graduação e especialização, a nossa graduação em Administração Pública, especialização em Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde. Então, de lá para cá, a gente tem aprimorado esses nossos processos para atender da melhor forma esse público que, pela sua especificidade, não consegue estar conosco no presencial, mas que a gente possa ter o mesmo empenho e oferecer uma formação de qualidade para vocês que nos procuram. Então, esse tem sido o nosso compromisso. A universidade vem crescendo, hoje nós temos 9 institutos, o curso de vocês, Ciências da Natureza, está no Instituto, no ICEM, né? E o de Letras no ILL. Nós temos hoje também 25 cursos de graduação presencial, e a maioria, 19 desses cursos estão aqui no Ceará e um número menor, 9 deles estão no nosso Campo dos Malês, na Bahia. Temos também cursos de especialização, mestrado, hoje nós temos 9 mestrados, temos aprimorado todos esses temos 6 cursos de especialização e temos aprimorado todos os nossos processos
apesar de ainda depararmos com bastante desafio, que a educação é desafio diário em todos os níveis. E por isso precisa de uma parceria, de um compromisso institucional com todos os envolvidos, alunos, alunas e professores, professoras, enfim, todos os que fazem parte desse processo. E nesse misto, então, de orgulho e satisfação, que agradeço a todos os envolvidos e envolvidas nesses cursos, dou as boas-vindas aos alunos e alunas desses dois cursos, dos diferentes polos, Polo de Aracoiaba, Maranguape, Mauriti, Oroz, Pedra Branca, Redenção, Maracanaú, Mauriti, Oroz, Quixeramobim e Redenção. E desejo todos e todas um sucesso no desempenho do exercício dessa importante missão, com votos de um período de trabalho fértil e de realizações, que venham ao encontro dos mais altos e legítimos propósitos desta prestigiosa universidade: a interiorização do ensino superior, o desenvolvimento sustentável do maciço de Baturité, a integração e a cooperação Sul-Sul com os países parceiros. E eu tomo aqui a liberdade para cumprimentar nominalmente duas pessoas que eu vejo nessa sala, que estão integrando como nossos alunos, pessoas essas que vêm nos acompanhando, que vêm ajudando a construir esta universidade há muito tempo, como nossos terceirizados, trabalhando de forma compromissada, demonstrando uma competência, um compromisso, uma dedicação com a universidade, hoje colaborando com o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, o nosso curso de Administração Pública, o nosso Kerrison, que está ali, o Leonardo também que está aqui, mas me parece que temos também outros que estão entrando aqui como alunos, mas que já conhecem a universidade a partir, inclusive, de um papel de ajudar a construção desta universidade. Com isso, declaro, então, aberta essa aula inaugural, esse início de um processo que eu tenho certeza que vai ser um processo bastante importante na vida de cada um de vocês, e que a importância que vocês vão trazer para nós vai nos impulsionar para a gente procurar, da melhor forma possível, trabalhar com vocês, oferecer a vocês uma formação de qualidade. Porque quando a gente fala, o perfil dos nossos alunos é um perfil diferenciado. Quando a gente fala, nós estamos aqui no interior para redemocratizar o ensino superior, que significa dar oportunidade aos que não poderiam fazer essa formação se não tivesse uma universidade no interior, a gente também tem o compromisso e a responsabilidade de oferecer o ensino de qualidade para quando vocês saírem, vocês conseguirem também no mercado de trabalho ter a inserção tão desejada, apesar de saber que o perfil de vocês é diferente. Então, muitos de vocês estão já no mercado de trabalho, mas que ao procurar essa formação também vai ajudar a cada um de vocês nesse percurso como profissional. Então, desejo boa sorte, que sejam períodos de muitas realizações. Obrigada e fico por aqui. Convidamos o diretor do IED em exercício e coordenador-geral UAB-Unilab, professor Dr. Antônio Carlos da Silva Barros, para dar boas-vindas. Obrigado, bom dia a todos e a todas presentes. Com exceção da mesa, em nome da professora Rosalina, nossa presidente da mesa, nossa pró-reitora, professora Meire, nossa coordenadora do curso Letras, professora Vanessa, nossa coordenadora do curso de Ciências Naturais, e
professor Jorge, que vai nos ministrar aqui hoje nossa aula magna, os coordenadores dos polos que estão presentes, né? Em especial o nosso coordenador aqui do Polo de Redenção, o professor Jefferson. E eu gostaria, em especial, pedir, existem algumas pessoas no processo que é importante vocês conhecerem, que faz parte desse time de educação à distância dentro da universidade, e eu gostaria de pedir que pudesse ficar em pé. Ana Paula, Dani, secretária, Ana Paula, Yarley, Rafael, Frederico. Essas são as pessoas, o Lindolfo também, né? Nosso secretário do Instituto. Então, são pessoas que estão conosco no Instituto de Educação à Distância e que, fundamentalmente, participam de todo o processo da educação à distância dentro da nossa universidade. Uma vez um homem muito sábio falou, Gordon B. Hinckley, ele disse o seguinte, que os estudos é a chave da oportunidade. Eu sou um testemunho vivo de que os estudos, de fato, é uma chave para as oportunidades que podemos vir a ter. A universidade, para estar nesse momento hoje, né, estarmos realizando a aula inaugural, tem todo um fluxo. E este fluxo, eu como coordenador geral UAB, nós ficamos na expectativa por alguns anos, né, foram mais de 4 anos, de que se houvesse a oferta, a abertura de um novo edital CAPES-UAB. Então, nós tivemos o edital CAPES-UAB número 09, e esse edital fez com que a movimentação, né, dos coordenadores de UAB da Unilab, o professor Antônio Manuel, coordenador adjunto, e eu como coordenador geral, pudéssemos submeter uma proposta. A proposta, tivemos outros cursos que também foram colocados, mas a grande inovação para esta proposta deste edital foram os 2 cursos de licenciatura. Nós anteriormente só havíamos feito ofertas a nível de graduação, né, professora, os bacharelado, mas agora nós estamos crescendo mais ainda com mais 2 cursos de graduação, cursos UAB. Então, para nós é uma satisfação saber que estes cursos foram aprovados no edital e conseguimos definir os polos por meio do Fórum de Polos do Ceará, a definição dos polos parceiros que iriam realizar a oferta. E o nosso sentimento de gratidão, principalmente aos coordenadores destes polos que conseguiram realizar ofertas, é muito grande, pelo empenho deles terem contactado vocês, alunos, terem contactado, ter divulgado, ter se envolvido de maneira plena no processo, para que nós pudéssemos ter o nosso recurso principal, que são vocês, os alunos, os discentes dos cursos. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. Então, meu sentimento de gratidão em nome da direção do Instituto de Educação à Distância, aos coordenadores de polo, passado aqui. As dificuldades que temos, né, para que esta oferta seja realizada são dificuldades inerentes a qualquer instituição pública, mas os desafios e o desejo de superar e o empenho de cada equipe, das pró-reitoria, dos setores de registro acadêmico, é muito grande. Então, o desejo, os esforços, de fato, contribuíram para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui nesse dia tão especial. Lembrem-se que o caminho vocês estão iniciando hoje. Para muitos aqui, talvez seja a primeira graduação, para outros vai ser a segunda graduação. Mas é um novo caminho que vocês estão trilhando. E este caminho ele é repleto de oportunidades que vocês podem construí-las. Então, gostaria de dar as boas-vindas, os parabéns por entre tantos candidatos, como a professora Rosalina nos comentou aqui, né, colocou em números, vocês viram que vocês foram os que
ficaram. Então, parabéns, vocês são os selecionados a estar nesta oferta e nosso sentimento de alegria é bastante grande. Sejam bem-vindos e bons estudos a todos e a todas. Convidamos para seu discurso a coordenadora do curso de Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, professora doutora Meire Virgínia. Então, bom dia a todos e a todas. É uma imensa satisfação, né, estar aqui hoje na aula inaugural, uma aula bastante esperada. Tem muitas vezes a gente pensava que ela estava longe, né, que seria uma coisa assim quase impossível dadas as circunstâncias que passamos, mas hoje é um sonho realizado. Eu acho que desde a primeira vez, né, que colocamos o edital, a primeira versão do edital, foi um grande desafio, né, conseguir passar por todos os processos, os caminhos, né, que passamos, mas estamos aqui com muito entusiasmo, com muita esperança, com muito vigor. Estamos começando o nosso curso. Isso é um marco na vida de todos nós e de todas nós. Eu gostaria de fazer agradecimentos, né? Vou falar por instituições, né, para não esquecer nenhum nome. Queremos agradecer a CAPES por permitir, né, colocar esse edital para a seleção. Gostaria de agradecer o Instituto de Linguagens e Literaturas, o ILL, por se disponibilizar e por incentivar os professores de nosso colegiado a participar desse projeto de construção desse curso. Gostaria de agradecer ao Instituto de Educação à Distância, também por ter abraçado, né, esse desafio, apesar das circunstâncias adversas. Nós estamos aqui graças ao apoio de todas essas instituições que eu estou citando. Gostaria também de agradecer à Prograde e à Coegs por estar à frente e por aceitar executar o edital, embora tivessem também outros editais em andamento, mas com força e coragem nós conseguimos, né, realizar o processo seletivo e trazer vocês para essa aula de hoje. Eu gostaria também de, entre muitas coisas, mencionar a missão do nosso curso de Letras, Língua Portuguesa, modalidade à distância. Gostaria de ler, né, esse único parágrafo e não vou fazer comentários em virtude do tempo, mas teremos tempo, né, para colocar essa missão em andamento, né, e unir forças para cumpri-la, porque foi esse o nosso objetivo. Então, eu vou ler a missão do curso de Licenciatura em Letras, modalidade à distância. O curso de Licenciatura em Letras tem como missão formar educadores e educadoras capazes de compreender a realidade local, de protagonizar importantes mudanças nos níveis de ensino-aprendizagem de língua portuguesa e literaturas, de atuar em diferentes espaços com responsabilidade humana e social, desenvolvendo uma postura sensível, ética e profissional. A proposta busca uma formação acadêmica articulada com a prática pedagógica, com as necessidades do entorno sociocultural, no intuito de desenvolver nos graduandos a compreensão do papel social do espaço escolar, enquanto lugar de formação da cidadania e da construção do conhecimento, incluindo os princípios de diversidade social, étnica, cultural e linguística. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, conto com todas as mãos que nós iremos dar para prosseguir e, no dia da colação de grau, o desafio é estarmos todos aqui, qualitativamente e quantitativamente falando.
olhando para trás e dizer que valeu a pena. Muito obrigada. Convidamos para seu discurso a coordenadora do curso de Ciências Naturais, professora doutora Vanessa Nogueira. Bom dia. Primeiramente, estou um pouquinho rouca. Agradecer em nome do Instituto ao qual pertenço, Ciências Exatas da Natureza. Faço minhas palavras da professora Meire, agradecer a todas as instâncias que fez possível estarmos aqui fazendo essa aula inaugural. Esse curso, ele já vem sendo pensado há um bom tempo dentro do nosso instituto, né? E surgiu essa oportunidade de trazê-lo de uma forma onde a gente conseguisse abranger, né, muito mais além das portas da nossa universidade. E isso eu agradeço imensamente à Prograde, ao Instituto de Educação à Distância, e falo aqui em nome do corpo docente ao qual se comprometeu, né, a compor, a escrever, né, a estar comprometido com a eficiência do curso. Bem, esse curso ele foi pensado especialmente em suprir a escassez que a gente tem dentro do Brasil e da nossa região especificamente em um profissional formado com perfil licenciado em Ciências da Natureza, né? Então, a gente sabe, vocês que são profissionais, estão na área, a escassez que a gente tem de profissionais habilitados para atuar dentro dessas áreas específicas, né? E o nosso curso ele tem como principal missão contribuir com a formação de profissional comprometido com a educação do seu tempo, aptos à apreensão de saberes técnicos, científicos e tecnológicos, especialmente protagonistas nas mudanças da educação da sua realidade local. E aí eu vou, né, ler aqui um pouco rapidamente qual o objetivo principal, né, do nosso curso, que é formar profissionais na área de ciências da natureza, aptos a exercerem a docência nos anos finais do ensino fundamental dentro de uma perspectiva interdisciplinar e inclusiva, articulada com a educação básica partindo de uma concepção integradora e inovadora, humana principalmente, né? Eu faço essa ênfase aqui, que é importante, especialmente com os tempos que a gente vive, tão desafiadores, né, na educação, levando-se à pesquisa e à reflexão entre a teoria e a prática nas diferentes áreas do conhecimento científico, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular e a BNC Formação. Então, a ideia é que a gente tenha um perfil de profissionais que tragam inovação dentro da área, dentro da educação básica. É isso. E eu espero, né, faço aqui também as palavras da professora Meire, que a gente daqui no final se reencontre, né, todos juntos e não desistam, né? Eu acho que mais do que o corpo docente, a equipe que vai estar sempre tentando auxiliar vocês, o maior motivador são vocês mesmos, né, de vencer todos os desafios que vão vir, né? E é isso, desejo boa sorte para todos envolvidos no processo. Convidamos para seu discurso o coordenador do Polo de Apoio Presencial de Redenção, professor Dr. Jefferson Falcão. Então, bom dia a todos e a todas. Então, eu sou o professor Jefferson, sou professor aqui na Unilab, né, do Instituto de Ciências da Saúde, né, e estou como coordenador do Polo de Redenção. Não sei se vocês sabem onde é, né, mas é aqui do lado, né? Quem é aqui de Redenção, do Polo? Levanta a mão aí para eu ver. Vieram poucos, né? Então, o Polo é aqui do lado, tá certo? Eu já queria dizer assim de antemão que a gente vai ainda divulgar, né, para vocês que são do Polo de Redenção o e-mail, né, do Polo de Redenção para a gente melhorar a comunicação, o link do Instagram do Polo que a gente vai fazer também para divulgar, né, as atividades, e também
um link do grupo Zap, que a gente vai montar com os alunos do polo, tá certo? Para melhorar a comunicação com o tutor presencial, com o coordenador do polo. Tutor presencial a gente ainda não tem no momento, né? Está começando agora, mas ainda serão convocados. E a gente vai estar à disposição, né? Para tirar dúvidas sobre o acesso ao AVA, né? Sobre plano de estudos, como estudar, né? Enfim, para melhorar essa comunicação também com professores, com tutores, né? Dizer para as coordenadoras do curso que nós estamos à disposição para somar enquanto polo, tá? E nesse mês de agosto, para quem é do polo de redenção, estarei disponível na sala nas terças-feiras durante o dia, pelo menos para começar, certo? E aí, mês a mês, a gente vai combinando esses dias, esses horários que estaremos à disposição, tá certo? Então, quem tiver também dificuldade de acesso, né, a computador e precisar fazer a sua aula, a sua tarefa, pode entrar em contato por e-mail, né, ou via as terças-feiras aqui, para utilizar os computadores do polo para fazer as suas atividades, tá bom? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, né, e que tenhamos aí uma trajetória de sucesso até chegarmos à colação de grau. Tá? Então, bom dia a todos. Convidamos para seu discurso a coordenadora do Polo de Apoio Presencial do Maracanaú, professora mestre Jaiane Ramos Barbosa. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de saudar a mesa, né? Em nome da professora Rosalina Tavares, pró-reitora, do professor Carlos Barros, coordenador geral, diretor do Instituto, professora Meire, coordenadora do nosso curso de língua portuguesa, e a professora Vanessa, do curso de Ciências Naturais. Bom, eu fiz um pequeno texto aqui para falar para vocês, mas também vou falar algumas coisas que eu ouvi que são importantes, uma vez que eu fui aluna de uma instituição também federal, pública, né? Então, como isso é importante para a vida de vocês que estão entrando agora. A todos os alunos, desejo boas-vindas e principalmente parabéns por estar ingressando em uma instituição pública, federal e de qualidade, tá? Nós, enquanto Polo AB, recebemos inicialmente um curso de especialização e estamos muito gratos em estar ofertando agora um curso também de graduação. Nós sabemos que iniciar na vida acadêmica, na graduação, na instituição pública nós chamamos vocês de bichos, né? Essa cultura está se perdendo um pouco, mas bem-vindos novos bichos da instituição. Acaba que a aula inaugural também é um momento de ingressar nessa nova vida. E contar para vocês que, enquanto polo de educação à distância, nós gostamos de nos fazer muito presentes na vida de vocês. Então, é por isso que hoje fizemos questão de trazê-los até aqui. Eu vou aproveitar também para levantar a mão os alunos de Maracanaú que estão aqui hoje. Obrigada pela presença de todos. E falar que hoje é um dia que marca o início, então é uma grande alegria começar, mas também é uma alegria imensa finalizar, né? E esse fim significa a abertura de novas portas para a vida de vocês, um leque de novas possibilidades. Enquanto o professor citou a importância de ser formado no nível de graduação, eu também tenho como exemplo, a educação transforma vidas, vocês nem imaginam quanto. Então, eu com 25 anos, eu já tinha terminado o mestrado, na UFC também, já dava aula numa instituição de ensino superior, e a partir da educação de um curso de graduação em pedagogia, né, como as licenciaturas, eu tive minha vida e da minha família totalmente transformada. Então, enquanto polo, né, de apoio presencial, nós somos a interiorização desse ensino superior, principalmente para aquelas pessoas que não conseguem fazer um curso regular. Então, isso é uma grande oportunidade para vocês. Mas nada diferencia de um curso presencial daqui da Unilab. Vocês são alunos também, como os alunos do presencial. Têm os mesmos direitos, mas também os mesmos deveres. E aí nós estamos lá no polo para dar as mãos e ajudar vocês nessa caminhada e construção acadêmica. Sejam todos bem-vindos. Forte abraço. Convidamos os membros da mesa para ocupar as
cadeiras da primeira fileira da plateia. Convidamos a professora adjunta do Instituto de Letras e Linguagem da Unilab, professora doutora Geórgia Maria Feitosa e Paiva, para realizar a palestra Desconstruindo mitos sobre EAD. Geórgia Maria Feitosa e Paiva é bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. É especialista em ensino de língua portuguesa, mestre e doutora em Linguística. Professora adjunta do Instituto de Linguagens e Literatura, ILL. Professora formadora do curso de Letras Língua Portuguesa, EAD. Membro permanente do mestrado interdisciplinar em Humanidades, membro do Comitê de Ética Pública da Unilab e do Comitê de Ética e Pesquisa da Unilab. Coordenadora do projeto de extensão Empatia, Promoção da Ética e Polidez nas Práticas Profissionais. Obrigada, pessoal. Bom dia. Todo mundo consegue me enxergar daqui? Sim? Eu prefiro ficar aqui mais perto de vocês que no palco. Pode ser? Tá bom. Então, queria agradecer o convite do professor Carlos, que ele me fez. Eu fiquei muito lisonjeada de estar aqui com vocês todos. Professora Meire, minha amiga, além de colega de trabalho. Conheci hoje pessoalmente a professora Vanessa, professor Jefferson, e queria agradecer também imensamente essa equipe que fez tudo isso aqui acontecer, a Dani, minha querida Dani, Ana Paula, Rafael, meu querido tradutor, intérprete. Acho que vocês vão ver alguns vídeos, né, com o Rafael traduzindo, interpretando, e não sei o nome de todo mundo, teu nome... Frederico, o Yarley de máscara, aí a gente não reconhece. E, gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Como a professora Meire já colocou, e também a coordenadora do Polo de Maracanaú colocou, sem vocês não seria possível. Então, para a gente, vocês são a nossa grande motivação, a nossa mola condutora de estarmos aqui é por conta de vocês. E eu sei que estar aqui hoje não foi fácil, né? Vocês passaram por todo um processo e muitas vezes por toda uma história de vida com muitas dificuldades para chegar até aqui. Então, a gente sabe da nossa responsabilidade. Nós não estamos lidando com números de matrícula, com números, estamos lidando com pessoas. E cada um de vocês, cada contexto, vai gritar na hora que aparecer uma atividade. Vai dizer assim, mamãe, eu estou precisando de ajuda, né? Não é assim? Mãe, vem para cá, ou então pai. E isso não vai ser fácil. Eu sei que não, porque eu sou mãe também, eu sou filha também. E como todos vocês, passamos por muitos desafios. O nosso papel aqui é chegar junto. Ouvi muita palavra, somos as mãos, vamos usar a mão. E é isso. É a mão, é o pé, é o braço, é tudo. Estamos aqui para nos ajudar. E por isso é muito importante ouvir de vocês, ter esse momento com vocês, não só agora, mas que vocês possam colocar para a gestão, para a coordenação, para o coordenador de polo de vocês,
as demandas de vocês. Se vocês estão tendo algum tipo de dificuldade, seja uma dificuldade tecnológica, ou seja uma dificuldade pessoal, familiar, conversem. A gente está aqui também para ouvir. A ideia é, como a professora Meire colocou e a professora Vanessa também, que no final estejamos juntos aqui. Eu também, viu? Quero estar aqui para entregar o canudo de vocês, certo? A nossa palestra hoje, está aqui o nome, Desconstruindo mitos sobre EAD. Quando os professores me convidaram para estar aqui com vocês, para falar sobre um tema que eu achasse interessante, eu fiquei pensando sobre temas que eu tenho domínio, né? Que sou professora da linguística, mas eu pensei que, poxa, uma aula inaugural, onde muitas vezes, acredito eu, que vocês ainda não tiveram essa experiência de ser estudante de EAD, imagino que seja interessante a gente falar um pouquinho sobre os mitos da EAD. E a gente vai começar falando o que é mito. Mito é uma crença que nós partilhamos socialmente dentro de vários cursos e normalmente essa crença ela não é verdadeira. É uma verdade parcial que algumas pessoas acreditam e isso corre como se fosse uma grande fofoca. Então as pessoas passam a acreditar e considerar aquilo como uma verdade. E na verdade existem pontos de vista, experiências diferentes e tem 4 grandes mitos que eu vou dizer, são mitos de verdade, são mentira pura. E são esses que eu vou trabalhar com vocês hoje aqui. E ao final da nossa fala, vocês vão receber um envelopezinho para a gente fazer uma atividade interativa. Prometo que ninguém vai ter que tirar o sapato nem dançar, tá certo? É só uma atividade para a gente guardar no coração, na memória, ok? Então vamos lá. Então o que nos trouxe aqui? Muitas vezes a gente quando pensa, estou começando aqui um curso de graduação, um curso que vai levar, sei lá, 4 anos, 5 anos, é muito tempo, concordam? E muitas vezes a gente não faz muito esse planejamento. Não, como eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a 4 anos? E da última vez que eu me fiz essa pergunta, eu acabei com 2 filhos. De uma vez, gêmeos. Eu espero não me fazer essa pergunta normalmente e com frequência, porque seria terrível. Eles são ótimos, tá? Mas são perguntas necessárias que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, porque nós precisamos nos organizar, nos planejar. E eu acredito que até chegar aqui, vocês se planejaram, por exemplo, cuidaram de uma documentação, fizeram uma inscrição, e aí foi assim, pronto, passei, entrei, e agora? Não, agora vem outros desafios. Então não foi fácil chegar até aqui, e como as professoras acho que já colocaram muito claro no discurso delas, as coordenadoras, virão outros, né? E a gente está aqui para ajudar, para chegar junto com vocês. Então, quando a gente pensa, o que nos trouxe aqui, né, o que me fez me matricular no curso de Letras e Língua Portuguesa EAD, no curso de Ciências da Natureza EAD? Foi ter melhores oportunidades de emprego? Foi ter oportunidades de emprego? Foi melhorar a minha carreira no magistério? A gente tem um público muito específico aqui, que inclusive, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, viu, Meire? A gente pensou num currículo tão lindo para vocês, tão diferenciado, que eu digo, meu Deus, me emociona até de falar. Porque eu também participei, viu, gente, da composição desse currículo. E é um currículo pensado na prática das pessoas que vão trabalhar realmente com o magistério, com a educação básica. Quais são as demandas? Então, muitas vezes a gente está ali no magistério e precisa se reinventar enquanto profissional. Precisa pensar, poxa, o que eu posso melhorar enquanto profissional? Como eu posso ajudar o meu estudante? Como eu posso cativar o meu estudante? Aquele estudante que fica sempre disperso. Então, a gente pensou num currículo com base nisso. Com base
em acolher esse estudante, que assim como vocês vêm de lugares distintos, que têm histórias distintas, eles também têm também. Então, a gente está aqui também para atualizar os conhecimentos, né? A gente conhece A, B, C de língua portuguesa, A, B, C de ciências, mas vamos atualizar, tem muita coisa nova acontecendo de um tempo para cá, da época que a gente terminou o ensino médio, por exemplo, ou da época que a gente fez a primeira graduação, porque nós temos também um público aqui de pessoas que estão na sua segunda graduação. Então, muita coisa está acontecendo, ou seja, a gente também pode atualizar os conhecimentos. Tem gente aqui que é a primeira vez que está fazendo uma graduação e que tem um sonho. Gente, eu quero me formar, quero ser a primeira pessoa graduada na minha família. Esse sonho também pode ser conquistado aqui. E temos também pessoas que estão aqui pensando que, fazendo um curso de licenciatura em letras ou em ciências da natureza, pode ter sim qualidade de vida melhor, porque vai se encontrar enquanto um sujeito profissional ou enquanto uma pessoa que vai, poxa, eu gosto de estudar isso, e também economicamente, porque com o emprego a gente melhora a nossa vida. Então, não sejamos hipócritas. A gente está aqui para melhorar a nossa qualidade de vida. Não é verdade? Então, eu quero que vocês fixem essa informação, não necessariamente o que eu disse, mas o que trouxe vocês aqui. Porque a gente vai usar ela no final. Tá certo? Próximo slide, por favor. Até chegar aqui, a gente escutou muita coisa. Imagine, né? Estou falando aqui por experiência própria, né? Não fiz um curso de EAD em graduação, mas fiz em outras esferas, né? Fiz cursos complementares e já posso até dizer, eu funciono muito bem com a EAD. Gosto muito, sou uma entusiasta da EAD, por motivos, inclusive, que foram elucidados aqui até pelo professor Carlos, professora Rosalinda, porque o Unilab tem essa característica, somos interiorizados e somos também uma universidade internacional. Mas no momento em que a gente abre um polo em Redenção, um polo em Oroz, em Quixeramobim, em outras regiões, a gente está ampliando, possibilitando outras pessoas, que não aquelas que estão assediadas aqui, a desfrutarem desse conhecimento. Então, sou um entusiasta desse movimento de proporcionar mais oportunidades, certo? Então, o que a gente ouviu lá no momento da nossa inscrição, até o momento que a gente efetivou a matrícula, talvez até antes de chegar aqui? A gente ouve de tudo. Nós temos pessoas que estão vibrando com a gente, dizendo, poxa, que bacana, você chegou aqui, vai ter um diploma da Unilab e tal, vai poder finalmente fazer o seu curso de graduação, porque você deixou tudo de lado lá atrás, hoje é a sua hora. E a gente escuta também coisas que não são muito positivas, né? E eu imagino que alguns de vocês tenham escutado essa conversa, mas eu digo, vocês vão jogar essa conversa no lixo, porque ela não vale nada, não vai valer nada para a vida de vocês. Coisas como, por exemplo, e EAD sempre vai ser muito fácil. Já ouviram falar? Já, né? Por que as pessoas costumam dizer que EAD é fácil? Alguém quer falar? Estamos abertos. O que vocês acham? Acho que por acharem que a cobrança vai ser menor, né? Que o presencial você tem um acompanhamento do professor e você tem uma cobrança maior. Mas essa cobrança é interna. Então, somos nós que levamos o curso adiante de acordo com o que a gente se propõe. Muito bom, obrigada. Como é teu nome? Fernanda. Obrigada, Fernanda. Fernanda diz que tem a ver que as pessoas acham que não será cobrado como é cobrado no presencial, mas a gente precisa se cobrar. Tem isso. Existe muitas ideias, muitas crenças de que o professor em EAD nem existe, gente. Mas isso é mentira. Eu estou aqui para provar. Não é, professor Carlos? Fui contratada.
Fui. Estou aqui. Estarei com vocês em letramento acadêmico, em breve. Então, muita gente tem essa ideia, mas é uma ideia completamente equivocada. Outra coisa, e essa eu já ouvi, não em relação a EAD. Você passou no processo seletivo para o curso de licenciatura em EAD porque não tem capacidade. Olha só, que maldade. Não tem capacidade de passar numa universidade pública presencial. Que maldade. Mas as pessoas são assim. Algumas delas falam isso sem realmente pensar na dureza, na violência dessas palavras. Mas são palavras muito duras. Porque muitas vezes chegam para a gente e dizem que a gente não é capaz de alguma coisa. E a gente acaba acreditando. Mas na verdade, vocês vão ver que não é porque não tem capacidade, é porque existem momentos e momentos. Existe, eu realmente acredito que existe a hora de tudo. Então, pode ser, por exemplo, até insistir com ela, faça o processo seletivo. Ela disse, não tia, eu quero medicina, não quero licenciatura em ciências da natureza, eu quero medicina. Minha sobrinha de 23 anos, que engravidou aos 17, não tem condições de estudar num curso presencial porque tem um filho pequeno. Um curso de EAD como esses que nós estamos apresentando para vocês hoje, é possível. Essa realidade é possível, é inclusiva. E isso me faz me motivar a estar aqui com vocês e motivar vocês também. Então, não é porque não é a capacidade, é porque para aquele momento, para aquela situação, para aquela circunstância, não funcionou. Então, quando alguém quiser falar uma besteira dessa para vocês, vocês joguem isso na cara. Não é porque não tem capacidade, porque não foi fácil chegar até aqui. As pessoas não sabem da nossa história. Certo? Vamos para o próximo. Então, vamos aos mitos. Mito número 1. Já até adiantei alguma conversa. A qualidade do ensino em EAD é inferior se comparada à dos cursos presenciais. Muita gente tem essa ideia que você até falou, né, Fernanda? Que o curso em EAD é mastigado. Muito facinho. Não, tá ali tudo posto, pronto. E não é bem assim, certo? Um curso em EAD, o formato dele, ele tem um fluxo que exige que o professor que idealizou a disciplina, ele pense em diferentes atividades que vão integrar o conhecimento de vocês, certo? Atividades que vão exigir que vocês trabalhem determinadas competências e vão exigir muito. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, acha assim, não, é facinho, vou deixar para lá, bota no cantinho da prioridade, assim, né, bem longe. E a gente acaba se deparando com determinados desafios que a gente deveria ter investido mais. Então, é muito importante que vocês mantenham uma rotina de estudos, porque as coisas acumulam. Então, vocês vão receber lá no Moodle uma aula, certo? Já disponível com os vídeos do professor, com as atividades, com o fórum. Vocês vão ter... Vocês conseguem escutar? Sim? Vocês vão ter prazos muito bem definidos, mas vai depender de quem? O professor chegar para você e dizer, olha, tem A mais B igual a C ao quadrado. Não. Vocês vão precisar construir esse conhecimento ao longo do tempo. E, para isso, vocês precisam se dedicar semanalmente ao estudo da disciplina. Então, parece fácil. Oi, pronto. Então,
a gente precisa ter uma rotina de estudos para que a gente possa dar conta do fluxo de conhecimento, porque a gente vai receber a unidade 1 numa semana, certo? E a gente precisa dar conta da unidade 1 naquela semana, porque a unidade 2 vem com mais. Então a gente não pode achar que porque o professor fez um vídeo de 8 minutos, aquilo é pouco. Aquilo não é pouco, aquilo é o começo. Eu falo isso porque eu também sou professora, né? Então aquilo é o começo. E aquilo é um começo em vários sentidos. Começo por quê? Porque vocês, a partir daquele vídeo, vão ter outros vídeos com o professor, vão ter podcasts, entre outras atividades, mas vão também perceber que aquele vídeo não é suficiente. Então vocês vão lá no material complementar. E aí vocês vão ver que aquele material complementar, ele é o estopim para um estudo que vocês vão desenvolver além. Quando vocês forem ver, vocês já passaram horas e horas sofisticando o conhecimento de vocês. Isso vai depender do professor? Não, de vocês. Certo? A gente está passando por um momento que eu digo que é um momento muito importante na nossa trajetória educacional de transformação do saber. Então, fico muito feliz de estar testemunhando o ingresso e a acomodação de metodologias ativas de aprendizagem no currículo, tanto no currículo superior quanto no currículo da educação básica. Por quê? Porque ela vai fazer com que muito do que a gente aprendeu na escola, porque eu sei que tem muita gente aqui com mais de 20 anos, uma educação mais tradicional, a gente vai ter que desaprender, porque a gente vai ter que aprender diferente. Isso requer da gente muito esforço, muita dedicação, protagonismo estudantil e que vocês sempre vão além. Então, gente, não é porque o professor fez um vídeo de 8 minutos, está lá no YouTube, lindo e maravilhoso, que aquilo vai ser suficiente. Vai depender de cada um de vocês. Se alongar, imergir no material, ir além do material, participar. Então vão ser várias formas de conhecimento ali. E que olhar porque um vídeo é de 8 minutos ou porque o texto tem só 2 páginas, é só aquilo. Não, não é. Aquilo é o começo, certo? Então não é mais fácil. Muito pelo contrário. Vai exigir que vocês tenham uma autonomia que talvez num curso de graduação presencial não tenha. Professora, você vê isso com bons olhos? Excelentes. O que o mercado de trabalho quer? Flexibilidade. Ele quer autonomia. Ele quer resiliência. A gente está formando vocês já com isso tudo no currículo. Ou seja, não é inferior. Vamos para o próximo. Ixi, já foi para o 2, 3? Pronto. Mito número 2. Quem se forma em EAD tem menos oportunidades de mercado. Mentira. Eu estava lendo recentemente algumas pesquisas nacionais e também internacionais que falam sobre esse trabalhador dessa nova geração, né, uma geração que já é toda conectada. A maioria das formações são feitas online. Então, vocês não vão ter menos oportunidades. Ao contrário, vocês vão ter mais oportunidades. E o bom é que elas vão estar sempre se atualizando. Ou seja, preparando vocês melhor para o mercado de trabalho. Então, esse mito aí, se vocês abrirem IBMEC, até o próprio IBGE, tem também uma matéria falando sobre as oportunidades de trabalho, quem fez um curso de graduação presencial, quem fez à distância. Então, façam uma busca em casa, vocês vão ver. Não tem menos oportunidades, ao contrário. Vocês vão ter mais oportunidades. Lembrando sempre que esse estudo vai depender de vocês. Não é só de mim enquanto professora formadora ou do tutor que for acompanhar vocês, mas de vocês. A gente vai dar 25%, 30%, vocês vão dar os 70%. E esses vão fazer toda a diferença. Vamos lá para o próximo. Mito número 3.
esse aqui é terrível, super mito também. Educação à distância é para quem não tem tempo. Vocês ouviram isso? Já? Com certeza, né? Acho que todo mundo ouviu esse aí. E será que é para quem não tem tempo? Não. A educação à distância é para quem precisa de flexibilidade de tempo. É diferente. Por exemplo, Geórgia, eu trabalho de manhã e de tarde, de segunda a sexta-feira. Faço 40 horas semanais na instituição que eu trabalho. E eu não consigo fazer uma graduação porque eu estou exausto. Estou exausto. Se eu vou fazer uma graduação presencial, eu durmo na aula. Porque eu estou exausto. Graduação presencial é para mim? Eu acho que nesse momento não. Será que uma distância não funcionaria melhor? Por quê? Porque você pode organizar os seus estudos no final de semana, quando você terá mais tempo. Obviamente, gente, vocês vão ver, quem pega a educação à distância, que vocês precisam de lazer também, certo? A gente precisa se respeitar. Mas a ideia é que a gente não pode achar que é para quem não tem tempo, porque são mitos, acho que vocês até repararam, que eles se relacionam. Então a pessoa acha que não presta e é para quem não tem tempo. Mas na verdade a gente precisa entender flexibilidade. E o que é flexibilidade? É quando eu não posso naquele exato momento estar na presença das outras pessoas. Então, se você não pode porque você cuida do seu pai, da sua mãe, ou tem que cuidar de uma criança, ou porque trabalha o dia todo e fica cansado à noite, esse modelo é para você, certo? Então, flexibilidade é a nossa palavra. Vamos para o próximo. E o mito número 4 é: na EAD não há interação social. Esse mito, ele é bem comum, por quê? Porque nós temos diferentes modalidades de curso em EAD. Nós temos cursos que são síncronos, por exemplo, que eu vou estar ao mesmo tempo conversando com vocês, por exemplo, eu na minha casa e vocês na casa de vocês. A gente marcou 8 horas da manhã, estaremos lá conversando às 8 da manhã. Existem atividades que a gente pode fazer durante uma semana. Eu, 8 horas da manhã, estou tomando meu café da manhã, você já tomou o seu, já fez a sua corrida matinal, já fez tudo que você tinha que fazer e está lá escrevendo no fórum. A rotina de vocês é diferente da minha enquanto professora, enquanto tutora. Então, esse tipo de atividade a gente chama de atividade assíncrona, que é o tipo de atividade, por exemplo, quando eu vou encaminhar uma tarefa, o professor me dá um prazo. Então, existem cursos em EAD, cursos que vocês podem fazer autoinstrucionais ou cursos de autoformação, em que vocês não precisam estar ao mesmo tempo com a pessoa conversando, que vocês guiam o próprio conhecimento, só vocês mesmos, que não tem tutoria, ou seja, que não tem interação. Existem cursos assim, mas não é o caso desse curso de graduação que vocês se matricularam. O curso de graduação que vocês se matricularam é um curso que vai ter atividades assíncronas, que vocês vão responder as questões, mandar as atividades, participar dos fóruns no tempo de vocês, dentro de um prazo estipulado, mas vão ter atividades que vocês precisam estar aqui, assistindo aula, ou lá em Maracanaú, ou em Oroz, ou em Xeramobim. Vão ter atividades, talvez, que vocês tenham que entrar num bate-papo com o tutor. Então, ele é misto. Vocês vão ter interações. Fora que, a depender da disciplina, que foi idealizada por diferentes professores formadores, nós teremos também atividades que podem exigir que vocês trabalhem em grupos, certo? Então, nós teremos muita interação social, muita mesmo. E essa interação social vai ocorrer entre vocês e também pode ocorrer com relação ao tutor presencial, coordenador do polo, Jefferson aqui, né? Vocês podem interagir quando vocês quiserem, como vocês quiserem. E retomando minha fala no início,
não hesitem em conversar com eles quando estiver tendo algum tipo de dificuldade. Acho que a gente está aqui para entender essa demanda, não é simplesmente impor. A gente está aqui para dialogar. Como disse a professora Meire e também a professora Vanessa, a nossa ideia é fazer uma formação mais humana. E a formação mais humana vai depender também da forma como nós vamos trabalhar nesse curso com vocês, certo? Agora eu vou pegar aqui o meu negocinho que eu trouxe. Será que alguém pode me ajudar? Vocês têm caneta aí, né? Tem. Vocês têm caneta? Tem, né? Tem pregão para cada um. A pessoa que não consegue olhar o outro. E assim. Envelope. Vocês estão sem envelope? Envelope? Vou pegar mais. Obrigada, gente, pela ajuda. Ninguém sem? Deixa. Vocês notaram que eu comprei combinando com a minha roupa, né? Tem uma música que meu pai gostava muito, que é do... Vamos lá, Jefferson, você é o cantor. É o... esqueci o nome do homem. Acho que ela sabe. É assim: vestia azul, minha sorte então mudou. Nunca ouviram?
Bom, é da época do papai, né? Então faz muito tempo. Simonal. Papai era apaixonado pelo Simonal. Bom, então vamos lá. Vocês receberam essa folhinha aqui. Tá em inglês, tá, gente? Perdão. Mas diz assim, né? Para fazer uma lista. Tem uma data. A ideia é fazer uma atividade bem basiquinha. E eu vou dizer para vocês de onde eu tirei essa ideia, né? Porque a gente copia, coisa que é legal. Estava eu assistindo um desenho animado com os meus filhos. Não sei se vocês já assistiram, já ouviram falar na Peppa Pig. Já? Sou fã da Peppa. Ela é fantástica, aprendi demais com ela. E numa das atividades que ela fez na escola, era enterrar uma... Como é que chama? Uma caixinha com... Cápsula do tempo. Cápsula do tempo. Isso mesmo. Eu amei aquele episódio. E aí, ela, o Papai Pig, né, Mamãe Pig, vão procurar a cápsula do tempo que a turma deles fez no passado. E vão confrontar com as expectativas do presente. E eu fiquei me lembrando, poxa, né, tudo a ver Peppa Pig com a gente. A gente está numa aula inaugural. Primeira vez que a gente se conhece, né, que vocês estão ingressando num curso de graduação à distância. E é a nossa primeira vez também. Então, para todos nós, esse momento vai ser único e a gente vai lembrar dele em algum momento. O que acontece com a lembrança é que ela nos prega peças. A gente lembra de uma versão daquele momento, mas essa versão, ela não necessariamente é igual àquele momento. Ela é uma versão. Então, a ideia aqui não é fazer uma cápsula, eu não quero que vocês enterrem no envelope não, tá? A ideia aqui é que vocês guardem essa informação. Vocês procuram um lugar seguro em casa, uma gaveta, uma caixa, ou a própria carteira. Por quê? Muitas vezes quando a gente está num momento de conflito, de angústia, a gente procura se conectar com um ser maior, com um ser divino, e muitas vezes a gente esquece de se conectar com a gente mesmo, porque esse nosso eu, ele é mutante, nós estamos mudando o tempo todo. Então, a ideia de escrever é fazer com que a gente lembre o que nos trouxe aqui, certo? Então, vocês vão me prometer que vão guardar esse papelzinho em algum lugar, e toda vida que vocês se sentirem angustiados no curso, tiverem aquela vontade de desistir, porque ela vai acontecer, certo? Por quê? Porque são muitos desafios, como as professoras colocaram aqui. Vocês vão lá naquele lugar escondidinho, vão pegar o envelope, vão olhar, vão respirar fundo e vão dizer: vai valer a pena, porque vai. Eu estou comprometida nisso, Meire está comprometida, a professora Vanessa, todos nós estamos aqui porque estamos comprometidos com vocês, para entregar o melhor para vocês. E aí aqui tem uma sugestão de texto só para vocês preencherem, mas fica do pensamento, do sentimento de vocês. Então, eu peguei a primeira frase da Peppa, viu, gente? Olá, eu do futuro. Hoje, 6 de agosto de 2022, estou iniciando uma nova jornada. Estou começando meu curso. Vocês dizem qual é o curso. O que eu espero desse curso? E para isso, o que eu vou fazer? Qual é a promessa que eu vou fazer para mim mesma? Com o que eu vou me comprometer? E vocês podem colocar o sentimento de vocês. Eu quero que você, eu do futuro, nunca esqueça disso. Então, eu peço a vocês que guardem esse envelope como uma lembrança da Geórgia, mas principalmente como uma lembrança de vocês mesmos, nesse momento, que trouxe vocês aqui
e que eu tenho certeza que vão fazer um futuro brilhante, onde quer que vocês estejam. Então, meu muito obrigada. Vocês querem fazer alguma pergunta, querem comentar? Nem perguntei, gente, perguntei. Vou entregar o microfone, tá? Sim, Meire. Então, eu gostaria de agradecer, né, a maravilhosa palestra que você proferiu e teria uma pergunta. Se você fosse falar uma frase ou uma mensagem de incentivo a todos os alunos e alunas que estão ingressando hoje nesse desafio de educação à distância, né, que é um terreno que a gente vai aprender a percorrer, né, bem aquele pensamento, a gente aprende a caminhar caminhando, né, descobrindo novas rotas. Como você falaria, o que falaria para nós? Podia ser menos complexa, né, Neide? Bom, eu, né, falando um pouco da minha história nunca foi uma linha reta. Nunca. E foi uma história de muita descrença. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe dizia que eu não aprendia nada. Ela disse que fez uma promessa para Nossa Senhora da Conceição, dizendo que se eu terminasse o ensino médio, ela ia fazer alguma coisa que eu não sei o que ela fez, né? Mas ela fez. E sempre foi assim, não vai dar certo, não sei o quê. E eu sempre fui, embora pareça muito calma, acredito que vocês tenham essa impressão, meio teimosa. Então, quando uma pessoa me diz não, eu digo, por quê? Quem disse que eu não posso? E se eu puder dar um conselho, uma palavra, olhem para os nãos, não como um ponto final, mas como um obstáculo num desafio. Não fiquem tristes, não fiquem frustrados e pensem em desistir porque receberam um não, porque receberam uma nota baixa, porque não conseguiram alcançar a meta da disciplina, ou porque não conseguiram alcançar a frequência da disciplina naquele momento. Acolham-se. Nesse momento eu não deu, mas no próximo pode ser que dê, e eu vou me comprometer. Então, se eu puder dar uma palavra de incentivo, seria isso: não desistam nos nãos, procurem entender e superá-los, porque se vocês estão aqui, vocês já superaram muitos outros desafios e esses vão ser só mais alguns. E como eu disse, vocês vão fazer um futuro brilhante, eu não tenho nem dúvida. Obrigada, amiga. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Podem se pronunciarem. Não? Também da fala da doutora. Espera aí, deixa eu levar o microfone, porque nós estamos gravando, então tem que sair a voz na filmagem. Amei a fala da doutora. Eu me vi em suas falas e tem muitas pessoas jovens, já não sou tão mais jovem, estudei um pouquinho também, e é o que eu também desejo para todos. Vai aparecer muitas mãos na vida, muitas vírgulas, e essas vírgulas são bem grandes e a gente tem que tirar. Diferente da produção textual, que é necessário, ponto e vírgula, nesse momento é a dificuldade. A gente tem que quebrar esse muro da lamentação e conseguir o nosso canudo. Então, é almejado. E eu recebi alguns nãos. A gente sempre recebe. Não é fácil. Porque eu tenho um grande problema, às vezes eu recebo, sabe? E não é pra gente receber esse não. Mas fica em nossa mente, fica, e sempre me disseram, não ia conseguir,
E aí consegui a graduação, a primeira, o segundo grau a gente termina. E a gente nunca termina, mas a gente escuta, fulano terminou os estudos, não termina. Então, esse não, a gente acaba dissolvendo ele. É o que eu desejo, para mim também e para todos. Quem mais poderia deixar a sua voz, esse registro, né, nesse momento tão importante que a gente está vivenciando? Dúvidas? Bom, se a professora Jorge me permitir, eu trouxe uma lenda e fiquei um pouco encabulada de lê-la naquele momento lá da mesa. E se nós tivéssemos tempo, né? Se tivermos tempo, eu poderia ler. Temos? Tá bom, vou pegá-la porque eu não tenho decorada. Lenda das Areias. O que serão essas areias, né, que muitas vezes aparecem em nosso caminho? Era uma vez um pequeno rio, um pequeno fiozinho d'água que um dia nasceu no pico de uma montanha muito alta. Pois nem bem nasceu, aquele riachozinho cismou que queria conhecer o mar e foi descendo a montanha, curioso com tudo que via pelo caminho. Foi crescendo, ganhando mais água, foi virando um rio de verdade. Depois de um tempão, chegou ao pé da montanha e deu de cara com um monte de areia. Olhou para um lado, areia. Olhou para o outro, areia. Olhou para frente, areia. A perdeu de vista, por toda parte, um grande deserto. Não havia outro jeito. Para chegar até o mar, lá longe, ele tinha que atravessar aquelas areias. Ele bem que tentou, mas por mais que se esforçasse, não conseguia seguir adiante. Suas águas se afundavam nas areias. Quanto mais força ele fazia, mais para dentro delas ele era levado. Então, uma voz vinda das areias falou para o rio: assim você nunca vai alcançar o mar. O único jeito é deixar que o vento transporte você até lá. Como assim? Disse o rio espantado. De que maneira o vento poderia fazer isso? Primeiro, você se transforma em vapor. O vento carrega você para o céu em forma de nuvem. Depois, a nuvem vira chuva e é nessa forma de chuva que você cai no mar. De jeito nenhum, disse o rio. Se eu deixar de ser rio, quem pode garantir que vou ser eu mesmo outra vez? Deve existir uma outra maneira. Não existe, disse a voz. Eu nunca ouvi nada tão sem sentido como isso que você está dizendo. Como posso arriscar fazer uma coisa que eu nunca fiz antes? E se eu virar vapor e sumir? Não posso acreditar em algo que eu não conheço. Pois se você continuar insistindo em fazer só o que conhece, investindo com toda a força contra as areias, o máximo que vai acontecer, sabe o que é? Você vai virar lama, sem sair do lugar, sem conhecer o mar. Mas eu sou um rio respeitável, não posso virar vapor assim, sem mais nem menos. Demorei muito para formar tanta água. Como é que de repente vou deixar de ser o que sou? Você não sabe de verdade quem você é. Não adianta ficar repetindo essa lenga-lenga. Tente se lembrar de outra coisa, a não ser que você se contente em se transformar num grande lamaçal, barrento e parado. O rio não queria virar lama. Isso sim, ele não queria. Começou a se perguntar, a pensar no que a voz havia dito. Devagar foi se lembrando, talvez algum dia lá longe, no passado, quem sabe com certeza
ele já tinha virado vapor algum dia. Ele ficou cheio de dúvidas, com medo danado, mas uma hora resolveu arriscar. Quando veio o vento chegando, estendeu os braços para ele, então o rio se largou nos braços do vento com muita coragem, de braços abertos, e virou vapor. Enquanto era levado pelo vento durante o caminho para o céu, aconteceu de tudo. Ele teve medo, chorou, outrora pensou que estava ficando louco, que nunca mais ia voltar para o chão. Algumas vezes se divertiu, viu coisas maravilhosas, de novo chorou e duvidou de tudo. E assim foi descobrindo tanta coisa que ele podia conhecer e fazer que nem sequer imaginava. Quando, finalmente levado pelo vento, virou uma chuva grossa e quente, a se transformar outra vez num rio muito além das areias. Ele sentiu uma alegria enorme. Agora podia dirigir-se ao mar, que era o que ele mais queria na vida, já que tinha aprendido quem realmente era. Texto da tradição oral do livro A Arte da Palavra e da Escuta, de Regina Machado. São Paulo, Reviravolta, 2015. Vamos ultrapassar essas areias, então, virar vapor e conhecer o mar que tanto queremos, né? Esse conhecimento de mar que a gente vai ter a oportunidade de conhecer agora. Obrigada, professora Georgia. E a todos. Neste momento, convidamos a professora pró-reitora de Educação, doutora Rosalina Semedo de Andrade, que fará o encerramento deste evento. Bom, depois de uma aula magnífica, né, que trata questões do dia a dia relacionado ao EAD, professora Georgia, nós tivemos os cursos de EAD aqui na casa em 2013 e eu fui a coordenadora do nosso curso, esse curso que temos até hoje, que é de Administração Pública. E vários mitos você ao colocar ali para nós e passando na minha cabeça, porque nós temos o curso de Administração Pública presencial e nós temos a distância. E não é de jeito nenhum que os cursos da modalidade à distância são cursos inferiores, são cursos mais fáceis, os desafios são diferentes. Os públicos são diferentes, as peculiaridades são diferentes, mas o esforço, tanto no presencial como à distância, será o mesmo. O compromisso e o comprometimento também. E o desafio, às vezes, esses cursos, nessas modalidades, nos impõem desafios, às vezes, diferente dos cursos presenciais. É só isso. É só a diferença de desafio. Eu me lembro assim e aí, como fazer para chegar nesses alunos, nessa diversidade que é diferente, que nós não temos uma formação para isso, e que eu preciso sim chegar nesses alunos e entender as dificuldades de cada um e me colocar ali para ajudar nessa caminhada. Que as dificuldades surgirão ao longo dessa caminhada. É não desistir diante das dificuldades. É que nós, todos, professores, coordenadores, toda essa equipe que dá suporte a vocês, a gente possa se acolher e acolher a dificuldade dos outros e ajudar uns aos outros nessa caminhada. Vai fazer muita diferença. Então, eu tenho certeza que as nossas coordenadoras, que a coordenadoras de curso, coordenadora de polo, toda essa equipe que se envolve, que
se compromete, que se doa com esse processo, com essa modalidade, vai estar à disposição de vocês. E vocês que se disporem também a fazer parte, eu tenho certeza, vocês são os privilegiados. Olha quantos tentaram, quantos se inscreveram e não conseguiram. E estar dentro de uma universidade pública, federal, de qualidade. Então, muitos sonham com isso, mas poucos chegam. E vocês chegaram. E nós estamos aqui para acolher e dar o nosso melhor para essa formação. Então, mais uma vez, boas-vindas. Desejo muito boa sorte na caminhada. E estaremos à disposição para fazer o nosso melhor e proporcionar a vocês uma caminhada tranquila e serena. Bom, muito obrigada às professoras, coordenadoras, coordenador do polo, toda a equipe, o nosso diretor em exercício e o coordenador OAB, toda a equipe envolvida nesse processo, que sem vocês tudo fica muito difícil. Eu estava até comentando com as coordenadoras, olha, tem que colar nos nossos tutores e tutoras presenciais e à distância, nas coordenações de polo, porque pela experiência eu sei o quanto é importante todo esse staff nesse processo. E também os professores e professoras que vai estar com a turma em algum momento, vai perceber a importância de nós termos o apoio de toda essa equipe. Então, mais uma vez, desejo boas-vindas, desejo boa sorte na caminhada e um bom dia ainda, bom final de dia, bom final de semana e boa caminhada. Obrigada a todos e a todas.